Quem crê que esse Deus está aqui nesse momento? Oh, glória. Deus, eu glorifico a Deus, eu exalto a Ele, sabe por quê? Porque Ele é Deus para mudar a trajetória. Ele é Deus para mudar, aleluia, a história da minha e da sua vida. Verdade. Sabe por quê? Aleluia. Eu creio que não era para mim e para você estar aqui nesta manhã, louvando e glorificando o nome do Senhor. Pai amado. Você sabe por que eu falo isso? Porque, aleluia, a palavra de Deus vai dizer que o inimigo da minha e da sua vida, ele anda bramando como um leão. Sabe querendo fazer o quê? Querendo te derrubar, querendo te tirar da presença de Deus, querendo te trazer desânimo, querendo trazer, aleluia, para que você, aleluia, venha desanimar e parar a sua trajetória. Mas a própria palavra vai dizer que ele acampa um anjo ao seu redor. Aleluia. Olha só a importância que eu e você temos. Aleluia. Tem um anjo, aleluia, a minha e a sua disposição. Aleluia. Não é eu que estou falando, não, irmãos. É a palavra de Deus que diz. Então nós temos que valorizar aquilo que Deus, aleluia, trouxe para mim e para você. Aleluia. Às vezes, o problema da minha vida, o problema da sua vida, tenta te desanimar. Aleluia. Mas você olha para o céu. Aleluia. O olhar tem que ser sempre fixado para cima. Nunca, aleluia, para o lado direito ou para a esquerda. Mas para aquele que, aleluia, enviou o teu filho unigênito para morrer em uma morte de cruz. Para, aleluia, trazer vida. Não vida, aleluia, momentânea, mas vida com abundância para a minha e para a sua. Aleluia. Nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor Jesus. Eu quero, aleluia, ler aqui a mensagem do Senhor, aonde vai dizer a história, aleluia, de Jó. Aleluia. E falar de Jó, meu irmão, aleluia, não é fácil. Sabe por quê? Aleluia. Nós vamos falar de um homem a qual, aleluia, o próprio Deus, ele deu testemunho deste homem. Imagina, meu irmão, imagina, minha irmã, o meu Deus, o teu Deus olhando do céu e falando: olha, a minha serva, ela é fiel, ela é temente, ela é obediente, ela é reta, e se desvia do mal. Você imagina, meu irmão, aleluia. Será que nos dias de hoje, o meu Deus, o teu Deus, ele olhando lá no céu, ele pode dar esse testemunho de mim e de você? Aleluia. Para a vitória do Senhor Jesus, ela vai ver, aleluia, este homem, a qual ele estava ali na sua casa, juntamente com a sua família. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Quando fala de Jó, nós vamos falar de um homem que estava ali reunido e unido com a sua família, a qual, aleluia, ele fazia aquilo que era agradável aos olhos do Senhor e Salvador, aleluia, nosso Deus. E nós entendemos, meus irmãos, que falar de Jó, aleluia, é aquilo que nós, aleluia, temos que estar tendo, aleluia, como exemplo para nossas vidas, nossos dias de hoje. Aleluia. Muita gente lê a Bíblia, meu irmão, como se estivesse lendo um livro, aleluia, qualquer. Mas se nós tirar, aleluia, conteúdo aqui dessa história, nós vamos ver um homem, aleluia, qual ele estava com a sua família reunido, aleluia, não estava nem sabendo, aleluia, o que estava acontecendo, aleluia, não estava nem sabendo sobre o tratado de Deus com, aleluia, o inimigo também da sua vida. Tem coisas, meus irmãos, que Deus ele permite você passar para que você, aleluia, lá na frente venha glorificar e exaltar o nome dele. Aleluia. Nós vamos ver aqui no capítulo 1, aleluia, a apresentação, aleluia, deste homem. O capítulo 1, aleluia, até o versículo 4, nós vamos ver a apresentação. Nós vamos ver, a Bíblia vai dizer assim no versículo 1, aleluia, no capítulo 1 e o versículo 1. Havia um homem na terra, aleluia, de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, aleluia, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal, aleluia. O 2, e aleluia, nasceram-lhe 7 filhos, aleluia, e 3 filhas. Aqui está se tratando de bênção, meu irmão, aleluia. Ele não só ali, aleluia, ele não só morava, ele não só tinha os bens, mas ele tinha bênção, porque a palavra de Deus vai dizer que filhos na nossa vida é bênção, aleluia, aleluia, glória a Deus. O versículo 3,
e eram os seus, aleluia, era o seu gado, 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, aleluia, e a 500 juntas de bois, e 500 juntas era também, aleluia, muitíssima a grande ao seu, a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos no Oriente. Aleluia. Aqui também está apresentando Jó, aleluia, como um homem a qual tinha finança, tinha, aleluia, bens materiais. Mas o que eu quero trazer para você nesta manhã, meus irmãos, aleluia, embora você tenha, aleluia, status, mas, aleluia, aquilo acho que não podemos deixar, aleluia, status, dinheiro, aleluia, fama, sobrepor a minha e a sua fé, aleluia, porque o nosso Deus, ele vai apresentar, aleluia, Jó, o escritor vai deixar bem claro que Jó, ele tinha tudo para dar errado, aleluia. Primeiro, ele era maioral em Ur dos Caldeus, aleluia, tinha a família abençoada, tinha a família regada, aleluia, de bênçãos, aleluia, glórias a Deus, tinha 7 filhos e 3 filhas, ou seja, ele estava completamente, aleluia, ali no lugar dele, para honrar e glória ao Senhor Jesus. Só que, o que nós vamos entender aqui, meus irmãos, infelizmente, aleluia, nós somos observados, aleluia, muitos pensam que não, mas nós somos observados pelo inimigo da minha e da sua vida, aleluia, ele sabe o seu ponto fraco, aleluia, se o seu ponto fraco for a sua família, ele vai tocar na sua família, aleluia, se o seu ponto fraco for as finanças, ele vai tocar na sua finança, mas sabe qual é o objetivo dele? Aleluia, para que você venha negar, aleluia, a sua fé. Aleluia, glórias a Deus. E eu pude ver, aleluia, estudando esse capítulo e esses versículos aqui lá no meu serviço, quando eu recebi a oportunidade de, aleluia, estar ministrando aqui, como nosso irmão Zenildo, ele ligou e falou: Fernando, você pode ministrar lá na, aleluia, consagração? Eu falei: pô, eu vou dar uma verificada aqui, mas logo foi assim, Zenildo, logo assim eu falei: meu Deus do céu, se o Senhor está me dando essa oportunidade, eu vou falar, aleluia, porque é do Senhor que nós temos que anunciar o seu evangelho, aleluia. E eu pude ver, meus irmãos, a situação, aleluia, a qual você tem que passar para que você venha, aleluia, para que você venha, aleluia, ser passado no fogo, aleluia, aprovado pelo nosso Deus, aleluia. Então, nós vamos entender que Jó, aleluia, ele tinha, aleluia, a fidelidade para com Deus. Nós vamos ver aqui, se você decorrer esses versículos, você vai ver a história, aleluia, como o nosso irmão ali, ele falou, né, aleluia, ele não sabia que eu ia pregar essa mensagem, mas veio a confirmação, aleluia, onde ele disse que quando, aleluia, os filhos de Deus vão se apresentar a Deus, quem estava lá? Aleluia, o inimigo da minha e da sua vida também estava, aleluia, e ele vai dizer, ele vai questionar a Deus, vai dizer, aleluia, mas primeiramente nós vamos ver aqui na palavra de Deus, que Deus vai questionar a ele primeiro, aleluia, Deus vai dizer para ele: tá vendo, Jó? Tá vendo? De onde vieste? Aleluia, e ele vai responder para Deus: olha, eu vim te passear e rodear pela terra, aleluia. E você imagina, aí as pessoas vão falar: ah não, o que eu estou passando, isso é destino. Não, irmão, isso não é destino não, aleluia. O inimigo da minha e da sua vida, ele está olhando, ele está te, aleluia, observando, e ele sabe muito bem aonde tocar, ele sabe aonde muito bem, aleluia, aonde colocar, aleluia, as suas partículas, porque nós vamos ver que Jó, ele passou por todo aquele problema, mas não foi, aleluia, porque Satanás, ele queria, aleluia, ele almejava, mas foi por permissão do meu Deus, por permissão do teu Deus. Tem prova que você passa, aleluia, que você vai ver que é Deus que está, aleluia, te fazendo, aleluia, te passando para que você, aleluia, venha glorificar e exaltar o nome dele. É na prova que você tem que glorificar, é na luta que você tem que dar glórias a Deus, porque tem pessoas, meus irmãos, que é só na abundância. Tem pessoas que falam: Deus, se o Senhor me tirar deste vale, eu te glorifico. Aonde é que Deus, aleluia, está querendo ouvir isso de você, meus irmãos? Aleluia. Deus, ele está dizendo: olha, é no vale que você vai glorificar, é no vale que você vai adorar. Aleluia. Não foi assim com Daniel, aleluia. Daniel estava na
cova dos leões, aleluia, lá que ele, aleluia, Deus queria que ele, aleluia, mostrasse que ele era. Assim foi assim também com Sadraque, Mesaque e Abednego, foi dentro da fornalha, é dentro da prova, meus irmãos, aleluia. E o inimigo também da sua vida, ele vai receber a autorização do nosso Deus, mas ele vai dizer assim, ó, só não toca naquilo que é meu, aleluia. Sabe o que é do Senhor? Aleluia. As bênçãos, aleluia, tudo, aleluia, é Ele que dá, mas, aleluia, o que é mais precioso para Ele é a sua vida. O que é mais precioso para Ele é, aleluia, a sua alma, a qual Ele assoprou lá, aleluia, no Éden, aleluia. Ele fez o homem, Ele criou o homem, mas o homem só com a criação, aleluia, faltava alguma coisa ali, mas, aleluia, Ele vai agora soprar na narina, aleluia, de Adão, e ali vai sair, aleluia, ele vai ter vida, aleluia. Então, Deus, Ele mostrou, Ele falou para Satanás, olha, só não toca na vida de Jó, porque eu sei, porque ele diz assim, ó, ele é reto, aleluia, sincero, temente, aleluia, a mim. Desse jeito, glória, glória. Irmãos, é na hora das adversidades que você olha assim, você fala, Deus, será que o Senhor está comigo? Aonde é que o Senhor está? Não é, aleluia, inquestionável você falar isso não, irmãos, porque nós somos seres humanos. Aleluia. Sabe o que é, aleluia, mais interessante? É você perguntar, Deus, aonde o Senhor está? Mas você confiar que Ele, aleluia, está olhando para você. Aleluia. Que Ele está com a mão, aleluia, estendida para você. Porque o corpo, aleluia, essa matéria, ela perece. Nós estamos, aleluia, numa situação a qual muitas pessoas, em vez de buscar a face do Senhor, estão buscando, aleluia, muitas coisas que não provêm de Deus. Muitas pessoas estão olhando para a direita, para a esquerda, procurando amizades, aleluia, em rede social, procurando amizades, talvez, aleluia, amizades falsas, amizades que não vai trazer benefícios para a minha e para a sua vida. Mas nós vamos ver a história de Jó. Jó, aleluia, ele vai perder muitas coisas nessa história, aleluia, mas Deus, ele vai dar em dobro. Aleluia. Perca não significa, aleluia, derrota. Porque muitas pessoas falam, eu perdi isso, aquilo, agora eu não tenho mais o que fazer. Ei, calma, irmão. Você perdeu, mas você tem um Deus que dá em dobro. Aleluia. Tem coisas que você está, aleluia, que está na sua mão, que Deus vai falar, olha, é coisas melhores que eu vou entregar para a vida dela. É coisas melhores que eu vou entregar para a vida deles. Sabe por quê? Porque nós vamos ver aqui, aleluia, todas as vezes, olha só que interessante, todas as vezes que Jó perdia algo, sempre sobrava um, aleluia, para ir lá desanimar Jó e falar, olha, só sobrou eu para te trazer, aleluia, a notícia. Ei, tem pessoas vindo trazer notícia de derrota para você. Tem gente trazendo notícia de perda para você, mas você não tem dado ouvido, você tem falado, olha, como Jó falou, nu eu vi, nu eu voltarei, aleluia. Nossa, aleluia, não devemos nos apegar com as coisas dessa terra, meus irmãos. A palavra do Senhor, ela vai deixar bem claro aqui, aleluia. Olha só no versículo, aleluia, 4. E então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, aleluia, aqui no 2, eu estava no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 5, e sucedia, pois que tudo, aleluia, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó os seus enviava Jó e o santificava e se levantava de madrugada, oferecia holocausto, aleluia, segundo o seu número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração, assim fazia Jó continuamente. Irmãos,
Que palavra, que, aleluia, que determinação. O que eu vejo aqui, meus irmãos, aleluia, a preocupação de um patriarca, a preocupação de um pai, aleluia, para com os seus filhos, ou seja, a preocupação da sensibilidade de Deus, ou seja, de ver, aleluia, de pensar, olha, os meus filhos estão fazendo festa, os meus filhos estão aí festejando, como é que está sendo a festa, aleluia, será que eles estão blasfemando contra Deus? Será que eles estão fazendo coisa errada, aleluia, perante Deus? Então eu vou fazer um sacrifício, eu vou, aleluia, dar, aleluia, para Deus, aleluia, o devido, o que é dele. E aí nós vamos ver, meus irmãos, aleluia, tem pessoas que às vezes, meus irmãos, se desanimam por qualquer coisa. Tem pessoas que olham para o lado direito só porque pessoas pegou e falou um lá para ela, ou seja, ou pisou no pé dela, ou fez algo para ela, ela já desiste, ela já deixa de servir a Deus, já deixa de dar, aleluia, a Deus o que é devido, né? Aleluia, abandonando, apostatando da fé. Mas nós vamos ver um homem, aleluia, qual ele tinha um cuidado grande para, aleluia, para com a sua fé, para com a sua crença, para com a sua, aleluia, família. Mas mesmo assim, e olha só, nós vamos entender que tudo dele foi tirado, aleluia. Todas as vezes que chegava alguém, aleluia, e falava para ele, olha Jó, eu estava na casa, e aí de repente veio um vento, ou veio algo, tirou, aleluia, e só matou todos, tirou todas as suas, aleluia, as suas finanças, tirou todos os seus bens, e somente eu, aleluia, somente eu sobrei para trazer a notícia. E aí, o que eu entendo com isso aqui, meus irmãos? Se você for analisar a palavra, você vai ver que Jó, ele estava justamente a mercê do que estava acontecendo. Porque, é que eu falei no começo, o tratado foi de Deus para com Satanás. Aleluia. Ele falou, olha, quando Deus ele deu testemunho de Jó, ele conhecendo como o nosso Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Onisciente porque ele tem ciência de todos, de tudo. Aleluia. Onipresente porque em todos os lugares ele está. E onipotente porque tudo ele pode. Aleluia. Ele pode fazer, aleluia, a água, o sol parar. Ele pode fazer, aleluia, o universo, aleluia, se desprender. Aleluia. Ele é poderoso para fazer, aleluia, o impossível na minha e na sua vida. E o inimigo vai falar assim, olha, se o Senhor tirar tudo dele, ele vai te negar. Meu Deus. Irmão, nós estamos falando de uma negação. Nós estamos falando de uma situação a qual, olha, eu passei por um problema e aí agora já era. Não tem mais jeito. Não tem mais solução. Eu falei no começo, tinha tudo para dar, aleluia, errado na vida de Jó. Tinha tudo para dar errado, mas ele não. Ele foi e acreditou. Aleluia. Sabe o que é, aleluia, o que eu entendo por isso, meus irmãos? Aleluia. Hoje eu tenho, hoje você tem. Mas e amanhã? Quando eu e você não tiver? Hoje eu tenho saúde. E amanhã, quando eu cair em cima de uma cama? Como seria a minha fé? Como está sendo a sua fé? Hoje você tem a sua família dentro da casa do Senhor. Amanhã está tudo perdido. E qual é a sua fé? Qual é a sua crença? O que você vai dizer? Porque eu vejo aqui, meus irmãos, aleluia, o tratado era, se tu tirar tudo dele, ele vai te negar. E se você correr o capítulo 1, você vai ver que ele tinha tudo para negar. Mas, aleluia, glórias ao nome do Senhor, ele não negou, aleluia. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós temos que ter essa crença, nós temos que ter essa fé, aleluia, que nada é nosso, nada é seu. O teu carro não é seu, o teu dinheiro não é seu, a tua família não é sua. Porque se ele dá, ele pode tirar. O que nós temos que entender, meus irmãos, aleluia, o que nós não podemos perder é a nossa fé, é a nossa crença, porque a própria palavra
palavra de Deus vai dizer que é impossível agradar a Deus sem fé. Aí você imagina, aleluia, você imagina como é a situação. E lá no finalzinho, aleluia, do versículo, você vai ver aqui no capítulo 1, versículo 20 e o 21, vai dizer assim a palavra do Senhor: e então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra. Aleluia. E adorou. Sabe qual foi essa hora aqui? Você vai ver nas quatro percas que ele teve. Pode ver no texto. Nas 4 percas ele ouviu e calou-se. Ele não falou nada. Mas, aleluia, quando chegou na quinta, aleluia, perca, que foi a perca dos seus filhos, aleluia, que eu falei para os irmãos, nós somos ser humano, nós, aleluia, não estamos livres de nos desanimar, nós não estamos livres de, aleluia, de desfalecer, aleluia, o nosso sentimento, aleluia. Quando chegou a notícia que ele perdeu seus filhos, aí o versículo 20 vai dizer, aleluia, que ele rasgou as suas vestes, aleluia, rapou a sua cabeça e lançou em terra e o adorou. Irmãos, você imagina só você adorar na perda, aleluia. Você adorar, aleluia, quando você vê que a situação está improvável para você, aleluia. É como você dizer: olha, Deus, obrigado. Aleluia, Pai. É verdade. Eu te agradeço, Pai. Oh, meu Deus. O Senhor, aleluia, é dono do ouro. O Senhor é dono da prata. Aleluia. Nada é meu. Aleluia. É verdade. A perda, meu irmão, é triste. Tem pessoas nos dias de hoje que se desanimam porque perdeu o emprego. Se desanima porque perdeu a esposa, perdeu o esposo. Se desanima porque perdeu um filho. Ou seja, pode, deve, porque você tem sentimento. O que você não pode é fazer como, aleluia, o inimigo da minha, da sua vida, ele quer que você faça. É negar. É você dizer: já não vale mais nada, vou chutar o pau da barraca, e eu não quero mais servir a Deus, não quero mais servir a nada, eu não vou. Se você era de ciclo de oração, você não quer mais dirigir um ciclo de oração. Se você fazer a parte da obra de Deus, você não quer fazer mais parte. Aleluia. Aleluia. E tem ou não tem pessoas desse jeito, meus irmãos? Aleluia. E o meu Deus, o teu Deus, ele está olhando lá no céu e está dizendo: olha, quem dá força sou eu. Maravilha. Quem sustenta sou eu. Aleluia. O inimigo não pode prevalecer na sua fraqueza. O inimigo ele não pode, aleluia, se andar, ele não pode se alegrar na sua perda. Quando você e eu perdemos alguma coisa, nós falamos para Deus: olha, Deus, tu deu, aleluia. Então, aleluia, tudo é para a sua, aleluia, para a sua graça. Eu entrego tudo nas suas mãos. É tão lindo quando a gente pega. Lembra, irmãos, quando a gente tinha antigamente, hoje nós não vemos mais isso, mas antigamente, quando nós ganhávamos alguma coisa, quando nós obtínhamos alguma coisa, tinha posse de alguma coisa, a primeira coisa que os crentes antigamente eles falavam: vou apresentar para Deus. Maravilha, Pai. Aleluia. Eu vou entregar na mão de Deus, porque Ele me deu. Se ele, aleluia, o inimigo querer tirar, Ele que vai proteger. Aleluia. Hoje você não vê mais isso. Hoje você não tem. É poucas pessoas que faz isso. Aleluia. Ganha, aleluia, adquire algo, aleluia. Mas foi por causa da minha existência, foi por causa dos meus méritos, aleluia. Antigamente vinha para a casa do Senhor, aleluia, ajoelhava, clamava, aleluia, glorificava a Deus e dizia: Senhor, se o Senhor me dá um emprego, aleluia, eu vou te agradecer, aleluia, eu vou entregar nas suas mãos, aleluia. Mas aí, infelizmente, meus irmãos, infelizmente é diferente. Quando arruma emprego, a primeira coisa que eles fazem é sair da igreja. É triste. A primeira coisa que eles fazem, aleluia, é dizer: não tenho mais tempo para Deus.
E aí, irmãos, é triste. Pessoas que olham e falam: eu não dependo mais de Deus. Ah, mas eu não falei isso de boca. Você não ouviu eu falar. Mas quando você não demonstra que você é dependente, você está dizendo: olha, eu não dependo. Eu não dependo. Se eu estou trabalhando é por causa que eu fui procurar e eu avancei. Não, mas Deus ele fala: há tempo para tudo neste mundo. Há tempo para tudo. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o dono, aleluia, de tudo que no mundo há. Mas infelizmente, o inimigo da minha, da sua vida, assim como ele fez com Jesus, na tentação do deserto, ele também faz nos nossos dias de hoje. Aleluia! Aleluia! Porque nós vamos ver que pessoas, aleluia, alcançam os seus objetivos. Meu Pai. Material. Porque nós temos dois objetivos, irmãos: alcançar a glória de Deus, ou seja, aí, porque até hoje você e eu estamos indo nesse caminho para alcançar esse objetivo. Olha, Senhor, não me deixe desviar para a direita nem para a esquerda. Me ponha de frente com o alvo. E o alvo é Cristo. Então o objetivo de chegar até o céu, eu e você temos, aleluia, traçado. Aleluia. Ainda que vem a vitória, ainda que vem as lutas, ainda que vem a batalha, ainda que vem a dificuldade, você está glorificando e exaltando o nome do Senhor. Mas também nós temos as lutas, aleluia, os objetivos da terra. E esse objetivo da terra, meus irmãos, infelizmente, o inimigo da minha vida, eu falo o inimigo da minha vida, da sua vida, irmão, para não ficar dando hipótese para Satanás. Para ficar falando o nome dele. Então eu falo o inimigo da minha e da sua vida, porque ele é ou não é? Oh, glória. Oh, meu Deus. Infelizmente, meus irmãos, Aleluia. até nisso ele vai usar para querer te desanimar. Exaltar, meu Deus. Eu não sou, o pastor também não é. O irmão não é, o pastor, aleluia, também não é melhor do que Jesus. Se ele chegou até Jesus e disse: olha as maravilhas deste mundo que está aqui. Se tu prostrar e me adorar, é tudo seu. Deus, obrigado, Pai. Aleluia. Você acha, meus irmãos, que ele não vai fazer isso comigo, com você? Aleluia. Por isso que nós temos que orar e vigiar, temer, aleluia, ter essa qualidade de Jó, aleluia. Quais são as qualidades? Aleluia. A qualidade dele, ele era, aleluia, fiel, aleluia, sincero, aleluia. A sinceridade na vida do crente é importante. Porque tem pessoas, meus irmãos, que perdeu faz tempo a sinceridade. Meu Pai. Pessoas, meus irmãos, que infelizmente deixam a adversidade, os problemas da sua vida, deixa, aleluia, as coisas vãs deste mundo, aleluia, cauterizar a nossa mente para tampar a visão que o Senhor ele tem dado para mim e para você. Porque olha, árvore que não dá fruto não é, aleluia, atacada. Você já viu isso? Às vezes você está, aleluia, a 100 por hora dentro da igreja. Você é um homem, uma mulher fervorosa de oração, aleluia. Você é temente, você é obediente, você faz, aleluia, a obra. Você, aleluia, é uma pessoa que se dedica a fazer a vontade de Deus, se dedica a, aleluia, fazer a obra do Senhor. E aí o inimigo ele vai falar assim: olha, você quer ver? Tira o cargo dela. Tira o cargo dele. Tira, aleluia, o status que ele tem dentro da igreja, que você vai ver se ele não vai sair. E quantas pessoas não estão, aleluia, não estão fazendo isso? O pastor ele olhou e falou: olha, hoje você vai dar lugar para outra pessoa e você vai ficar, aleluia, na reserva. Aí a pessoa fala: mas peraí, por que eu vou ficar na reserva? Não, se não tiver lugar para mim aqui, vai ter lugar para mim em outro. Será que a obra é nossa ou a obra é do nosso Senhor? Aleluia. Porque nós vamos entender, meus irmãos, aleluia, nem sempre status, nem sempre, aleluia, reconhecimento é bom para mim e para você.
Nós estamos estudando uma lição, aleluia, qual, aleluia, o apóstolo Paulo, ele vai chegar em um determinado lugar, e ele vai ser, aleluia, indagado por uma moça, que ali ela estava com espírito de adivinhação. Vocês já leram? Aleluia. Aleluia. E ela vai, aleluia, ali elogiar o apóstolo Paulo e a sua comitiva que estava pregando ali. E vai dizer, olha, aí são os verdadeiros servos de Deus. Ei! Elogio. Aleluia. Porque tem pessoas, pastor, que ele vive de elogio. É. Nós vamos ver aqui que Jó ele nem sabia que Deus fez, deu testemunho dele. Pessoas anônimas sendo elogiada. Aleluia. E sendo, aleluia, abençoada. Essa mulher vai dizer, olha, esses homens são verdadeiros pregadores, missionários. O apóstolo Paulo, toda vez que ele passava, ela falava isso. Teve uma hora que o apóstolo Paulo olhou e falou assim, tem alguma coisa errada, vamos orar. E aí ele vai fazer a oração. E Deus vai revelar para ele que esse elogio não era de Deus. E ele vai repreender, aleluia, essa mulher. Ou seja, vai repreender o espírito imundo que estava nela. Porque nem tudo que é elogio é para a sua edificação, irmão. Aleluia. Tem elogio que vai te, aleluia, te derrubar. Aleluia. Vai te trazer grandeza. Vai te fazer você, aleluia, ficar ali, aleluia, no pedestral. E infelizmente isso é ruim para a obra de Deus. E ali ele pagou um preço muito caro, foi perseguido, foi levado, aleluia, para o cativo. Ele foi lançado no cárcere, sofreu, mas o que é interessante, o sofrimento do crente, o sofrimento do servo do Senhor é para a glória do Senhor. Maravilha, meu Deus. É meio difícil de entender, né, irmãos? Aleluia, o meu sofrimento é para a honra e glória do Senhor. É assim, irmãos, sabe por quê? Porque você pode sofrer aqui. O seu sofrimento aqui, ele é, aleluia, inexplicável, ou seja, inesperável. Você vai sofrer, porque a Bíblia vai dizer, vai deixar bem claro, no mundo tereis aflição, aleluia. Mas, aleluia, nós temos que, aleluia, glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. E ele, aleluia, ali sofreu perseguição, sofreu, aleluia, calúnia, sofreu, aleluia, ali naquele cárcere. E mais, aleluia, o Senhor, ele entrou com providência, aleluia. Sabe o que é bom, interessante para mim, para a sua vida? É as providências do Senhor, é as bênçãos depois da vitória, da luta. Aleluia. Pode, aleluia, eu falar de luta sem ter passado por ela? Não. Você imagina, de quem que nós estamos falando aqui? De Deus. De quem que o crente ele tem que pregar a mensagem? De Cristo. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Pai eterno, glória. A Bíblia vai dizer que ele deu, aleluia, uma missão para mim e para você, de pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho, irmãos, não é, aleluia, como muitos pensam, como muitos imaginam. Ah, eu sou, aleluia, itinerante. Né, pastor? Tem muitas pessoas que falam, eu sou itinerante, eu vou ali, vou aqui, vou lá, vou fazer isso, aquilo. A minha vida é só vitória. Se a sua vida é só vitória, meu irmão, aleluia, ajoelha. Ajoelha. Meu Deus. Ajoelha porque tem algo errado na sua vida. Porque não é o Evangelho de Cristo que você está pregando. Porque se for o Evangelho de Cristo, aleluia, você vai passar por prova. Pessoas vão te caluniar. Pessoas vão te, aleluia, você vai contra, aleluia, muitas coisas que vão, aleluia, te levar, aleluia, as coisas que você não vai gostar. Aleluia, Deus. E o interessante é, quando você prega o Evangelho, nós estamos colocando a mão dentro de um formigueiro. Quem nunca foi caluniado aqui? Aleluia. Quem nunca foi, aleluia, mal visto por pessoas que às vezes você foi pregar o Evangelho e a pessoa olhou e falou assim, a santona, ó o santão.
Está dizendo que já está com o pé no céu. Aí eu digo para você, quem fala não é eu, quem fala não é você, quem fala é a palavra. Aleluia, meu Deus. Porque sem Ele é impossível nós chegar, aleluia, até o Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e sem mim, aleluia, não chegará até o Pai. E falando, aleluia, como nós estávamos dizendo, Jó, ele vai passar por muitas coisas, mas o interessante é que a mulher vai dizer, olha, amaldiçoa teu Deus e morra. Os amigos, ele vai olhar para o lado direito e para o lado esquerdo, cadê os amigos? É nessa hora, irmãos, que você vai ver quem é Silas, quem é, aleluia, quem é, aleluia, as pessoas que vão estar na caminhada com você, aleluia, junto. Não importa se você está passando por dificuldade, não importa se você está passando por, aleluia, por problema, ele vai estar ali, aleluia, você orando e ele cantando, você, aleluia, chorando e ele se alegrando. Aleluia, você, aleluia, caído e ele te dando a mão e te levantando, aleluia. Jó procurou para um lado e para o outro, cadê? Sabe quem foi amigo de Jó nessa hora? A palavra de Deus vai dizer aqui, ó, um caco de telha, pastor, aonde ele não viu solução. Aqui no capítulo 2 você vai ver o inimigo tocando agora no corpo. No capítulo 1 era nas finanças e na bênção. Finança por quê? Ele perdeu gado, perdeu, aleluia, ali muitas pessoas que trabalhavam para ele, e perdeu a bênção. O que é bênção? Os filhos, aleluia. Você vai ver isso no capítulo 1. Mas no capítulo 2 você vai ver Satanás se apresentando mais uma vez a Deus. Olha só, não satisfeito, aleluia, de ouvir, aleluia, que Jó não tinha blasfemado contra Deus e não tinha negado a sua fé, ele vai se apresentar de novo, e ali Deus vai falar as mesmas coisas para ele. Só que agora, irmãos, não é mais na finança, não é mais, aleluia, nas bênçãos. Agora Jó vai tocar agora no corpo. Por que no corpo, irmãos? Porque eu tiro por mim. Tem pessoas que quando ele está abatido, ou seja, quando está com alguma enfermidade, a primeira coisa que ela vai fazer é, tadinho, não dá mais para ir para adorar a Deus. Não dá mais para fazer mais nada, eu estou prostrado em uma cama. Ei, quem disse para você? Você só não consegue adorar a Deus, aleluia, se Deus tirar, aleluia, a sua vida. Ou seja, se você perder a sua vida, você não consegue adorar. Porque mesmo em cima de uma cama, você consegue falar. Mesmo em cima de uma cama, você consegue, aleluia, ter ações para adoração. Porque muitas pessoas entendem, porque eu tiro por mim. Lá, aleluia, no hospital, eu olhava para um lado, olhava para o outro, só via pessoas doentes que nem eu. A única pessoa que não era doente eram os médicos e os enfermeiros. Aleluia. E aí nós temos que entender, por que eu estou aqui neste lugar? O crente verdadeiro é assim, irmãos. Ele tem que entender, por que eu estou preso? Se ele não fez nada. Ou seja, se é por causa de uma calúnia, se é por causa, aleluia, de você ter feito, aleluia, de estar pregando, e às vezes você foi preso por ter falado algo que veio de contra as leis, né? Porque às vezes agora, nossos dias de hoje, nós estamos vendo que estão colocando lei em tudo, vai ter uma hora que você não vai poder falar nada do Evangelho, porque pessoas vão querer, aleluia, te colocar, aleluia, vai querer te prender, e aí nós vamos ver. Por quê? Qual é o objetivo de eu estar dentro de um leito de um hospital? Você sabe? Aleluia. Porque lá estão os doentes. A Bíblia diz, olha, eu vim para os doentes. Eu vim para, aleluia, aqueles que estavam se achando perdidos. E tem muitas pessoas, meus irmãos, que é dentro da igreja, ele só prega dentro da igreja. Tem pessoas que você fala para ele, olha, você tem a missão de pregar?
vamos junto lá fora, lá na praça, e vamos pregar. A pessoa fala, irmão, Aleluia. eu não sei não pregar para pessoas lá fora, não. O que eu vou falar para as pessoas lá fora? Ei, você não fala para as pessoas aqui dentro? A palavra não é a palavra de Deus? Glória a Deus. Porque nós vamos entender, meus irmãos, o que eu estava falando. Tem um objetivo. Deus, ele traça o objetivo para mim e para a sua vida. Embora você não conheça, você não sabe, mas ao você estar ali naquele lugar, Deus, ele quer que você abra a sua boca. Aleluia. Testemunha, aleluia, da sua vida para a pessoa do seu lado. Foi isso que Deus, aleluia, colocou no meu coração quando eu estava ali. Eu fiquei 3 dias no hospital em Boimirim, aleluia, ali passando por uma prova. Antes de chegar no hospital em Boimirim, eu fiquei, aleluia, 3 meses internado lá, 30 dias, desculpa, não foi 3 meses, 3 meses foi na outra trombose. Então, como eu tive 4, então eu enrolo tudo. Essa última eu fiquei 1 mês e 7 dias internado no Hospital Capela do Socorro. Irmãos, pessoas que olhavam assim e falavam assim, olha, eita, você vai perder a sua perna, hein? Não vai ter mais solução para você não. E eu falava, ó, ele me fez nascer com 2 pernas. Eu nasci com 2. Se eu morrer com uma só, permissão foi dele. Mas uma coisa eu te digo, eu creio no Deus verdadeiro, que Ele me permitiu entrar aqui dentro, Ele permitiu você entrar aqui dentro, mas Ele permite que você passe por essa prova e você vai glorificar a Deus no futuro. Aleluia. Tem pessoas, aleluia, que tinha vez, meus irmãos, que lá no Capela do Socorro, que eu fiquei de um jeito que eu mesmo não conseguia tomar banho, eu mesmo não conseguia, aleluia, andar, eu tinha que tomar banho no leito, mas, aleluia, se vocês, um dia eu vou vir aqui para contar só esse testemunho, irmão, senão não vai dar tempo. Mas, aleluia, Deus, ele fez um trabalhar tão grande ali, onde eu tive a oportunidade de saber qual era o meu objetivo, aleluia, dentro daquele hospital. E graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, pessoas foram, aleluia, alcançadas, pessoas foram, aleluia, encontradas ali naquele lugar. Lá você encontra, olha só, pessoas que têm dinheiro, pessoas que não têm dinheiro, pessoas que tinham saúde, pessoas, aleluia, que falava que não tinha dependência, não precisava de Deus, e ali você encontra tudo, aleluia, dentro de um hospital, dentro de uma prisão, dentro, aleluia, de vários lugares, de instituições aí, que às vezes, para mim e para você, aleluia, é improvável você estar, mas, aleluia, Deus, ele fala, olha, eu te coloco em lugares aonde você não vai querer, aleluia, mas você tem que falar, aleluia, do meu evangelho. Eu glorifico a Deus, meus irmãos, porque a minha estadia lá, 2 pessoas, aleluia, voltaram para, aleluia, para Cristo. Pessoas que estavam ali, aleluia, desenganadas, achavam que não tinha mais solução. Mas, aleluia, quando eu e você, como servo de Deus, aleluia, temos a palavra de Deus na nossa vida, temos a palavra de Deus no nosso coração, nós apresentamos, aleluia, o médico dos médicos, o advogado dos advogados, o Deus dos deuses, aleluia, o Deus, aleluia, qual eu e você, aleluia, outrora nós estávamos perdidos, nós estávamos sem, aleluia, nós estávamos sem perspectiva nenhuma de vida, mas, aleluia, Ele nos encontrou, Ele nos alcançou, e Ele quer que eu e você também apresentar, aleluia, Ele para essas pessoas, aleluia. Sabe por quê, meus irmãos? Eu entendo assim, tem pessoas que não estão, aleluia, capacitadas para, aleluia, falar, aleluia, talvez para pessoas, né, aleluia, que o capacitado, eu falo, irmãos, aleluia, a vida no altar, porque tem pessoas que não conseguem pregar para o vizinho da direita, tem pessoas que não conseguem pregar para o vizinho da esquerda. Por quê? Porque a vida não está no altar. Aleluia. E aí o nosso Deus, ele fala, olha, o interessante é que nós devemos, aleluia, estar sempre em constante oração, aleluia, vigiando, aleluia, pregando o evangelho, aleluia, porque está chegando a hora que o Filho do Homem há de vir buscar a sua igreja, e ele vai encontrar, aleluia, ele quer encontrar pessoas, aleluia,
afiada, ou seja, pessoas, aleluia, alinhadas, fazendo a sua obra. Se eu e você, irmãos, aleluia, não fazer a obra do Senhor, aleluia, como devida Ele quer, aleluia, infelizmente, nós, aleluia, sofreremos, né? Aleluia, glórias a Deus. E o bom, irmãos, aleluia, a hora, meu Deus do céu, agora isso não nos espera mesmo, né? Mas eu quero somente, meus irmãos, terminar, aleluia, aqui, aleluia, eu apresentei, aleluia, que nós devemos, meus irmãos, estar com a fé, aleluia, Aleluia, meu Pai. firmada no nosso Deus. Acreditar, não adianta não falar muito que, aleluia, que vai convencer, né, as pessoas de certo tipo de coisa. O interessante é que eu pego o Antigo Testamento para a minha vida como exemplo, né? Nós temos muitos exemplos aqui na Bíblia, no Antigo Testamento, que nós devemos seguir, né? Nós devemos olhar, né, para essas pessoas e ter como exemplo para mim e para a sua vida. Porque nós vamos ver que Jó, em todas as adversidades, em todos os momentos da sua vida, aleluia, ele colocou Deus como prioridade. Ele colocou Deus como o objetivo da sua crença, o objetivo das suas, aleluia, conquistas, aleluia. Nós vamos ver que quando nós fazemos isso, Deus ele se alegra, aleluia. E a alegria do Senhor é a nossa força. Maravilha, Aleluia. Pai. Sabe, aquele problema que você, aleluia, está passando, para Deus não é nada. O problema nosso, do nosso ser humano, é nós achar que Deus tem limite. Achar que Deus, aleluia, ele tem limite. Tem coisas grandes que Deus não vai fazer. Deus ele não vai se importar em fazer. Não, irmãos. Tudo Ele pode, tudo Ele faz. Basta, sabe o que Ele quer de mim, de você, somente? Aleluia. Sabe o que é interessante? Nós temos que pegar para a nossa vida? É que Deus só quer uma coisa de nós. E às vezes nós colocamos isso na nossa cabeça. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, eu preciso ser isso, eu preciso ser aquilo. Não, irmãos, Deus só quer que eu e você sejamos fiéis. Ele só quer que eu e você creia nele. Maravilha. Ele só quer que eu e você tenhamos fé que Ele pode mudar a trajetória. Glória a Deus. Aleluia. Tudo que você está passando não é para a derrota, é para a sua vitória. Aleluia. Eu costumo dizer que o atleta, ele não vai participar de uma competição pensando, a medalha não é minha, não é para mim. O troféu não é para mim. Não, o objetivo dele é: eu vou alcançar para ser um vencedor. Nós, como cristãos, nós nos alistamos de um exército. E esse exército, irmãos, está para guerrear. Se você aceitou a Cristo e acha que você vai continuar perdendo, que você vai continuar derrotado, ou seja, qual é o objetivo? Qual é, aleluia, a linha que nós estamos traçando? No dia de hoje, um sábado abençoado como esse, ensolarado, Aleluia, Deus. você acha, irmãos, que uma igreja desse tamanho não é grande, é pequena, não era para estar lotada? Não era para estar cheio de cristão aqui agradecendo o Senhor? Obrigado, Pai, por o Senhor ter cuidado de mim. Obrigado porque eu dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia, meu Deus. Será que não era para dizer: olha, Pai, a minha família que o Senhor me deu, obrigado por ter, aleluia, me abençoado, obrigado por ter me protegido, obrigado por não ter deixado o inimigo da minha, aleluia, vida me tragar? Será que não era, irmãos? Mas, infelizmente, muitas pessoas, irmãos, a própria palavra de Deus, ela vai dizer e vai deixar bem claro que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E olha, não é uma palavra, aleluia, é uma palavra sem contexto, não.
é uma palavra verdadeira. Quantas pessoas não estão se esfriando nos nossos dias de hoje? Aleluia, meu Deus. Pessoas que você olhava do seu lado e você falava: eita, eu quero ser igual a esse irmão. Aleluia. Eu quero ser fervoroso como esse irmão. Mas você olha agora e você fala: cadê o irmão? É. Sabe por que isso, irmãos? Porque às vezes nós colocamos nossos objetivos nas coisas materiais. Fiel é o Senhor. E isso é uma perda de muitas pessoas. Aleluia. Isso é muito complicado. Aleluia. Eu colocar o meu objetivo, a minha fé, a minha confiança em coisas materiais, em amigos, em amizade. Ou seja, eu tenho que colocar a minha fé naquele que morreu por mim. Aleluia. Você tem que colocar sua fé naquele que morreu por você. Você tem que determinar a sua bênção, aleluia, para aquele que, aleluia, morreu por mim, para aquele que morreu por você, para aquele que te deu vida e te deu vida com abundância, a qual eu e você não merecíamos, mas ele, aleluia, olhou do céu e falou: olha, filho, vai lá pela igreja, aleluia, assim, Aleluia, assim, aleluia. morre, faz, aleluia, segue o seu objetivo, porque eu tenho comprado com sangue, aleluia, a vida daquele irmão, a vida daquela irmã. Quando nós colocamos, aleluia, quando nós valorizamos aquilo que Cristo fez por mim e por você, nós não abalamos por qualquer coisa, aleluia. A adversidade vem, os problemas vêm, aleluia, mas você fala: eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. É muito bom, é muito gratificante, aleluia, nós entendermos, aleluia, a obra do Senhor. Irmãos, a hora já se passou. Falar de Deus, irmão, falar na palavra de Deus é muito bom. Quando você olha para a hora, você fala: meu Deus do céu, vai ter que parar. Mas é bom demais. É por isso que eu gosto, a irmã Adriana sabe aí, eu tenho uma rádio, né? Então lá na rádio lá eu prego 2 horas, 3 horas, né? Faço programação lá, não tem horário para acabar, mas nós temos que vigiar, né? E tem irmãos que ainda vai trabalhar, como eu também vou trabalhar. Tem irmãos que ainda as irmãs vão fazer ainda os afazeres de casa, né? Mas eu quero só dar um conselho para os irmãos, aleluia. Vamos ser fiel como Jó, aleluia. Vamos entender, meus irmãos, que quando Jó, aleluia, ele foi testificado por Deus, aleluia, Satanás ele ficou endemoniado. É difícil falar isso, né? Satanás ficou endemoniado, porque ele falou: não, eu não acredito não. Pode ter certeza, se eu tocar no que era dele, se o Senhor deixar eu tocar no que é dele, pode ter certeza que ele vai blasfemar e vai negar a fé. Aleluia. E pode ter certeza, irmãos, que não deixa não. Aleluia. Passa pela prova, dando glória a Deus. Vai vir. Enquanto você estiver nessa casa, enquanto você estiver nesse mundo, vai vir problema para você. Aleluia. Sabe qual é o bom? Sabe qual é a, aleluia, gratificante? É que antigamente, quando eu não servia a Deus, quando você não servia a Deus, você passava o problema sozinho. Aí você entrava dentro do quarto, você chorava, você esperneava, você ia para um amigo, talvez que você achava que era seu amigo, aí você falava para ele e descarregava o seu problema ali para ele. Quando você ia ver, seu problema já estava já na região toda. Mas você sabe o que eu posso te dizer? Agora você não vai fazer mais isso. Agora você tem um Deus, que Ele é conselheiro, Ele é maravilhoso, príncipe da paz. E Ele, aleluia, Ele é excelente em resolver problemas de crente. Os seus problemas não é só seu agora, é dele. Então conta para Ele, entrega para Ele o seu problema. Aleluia. Pode ter certeza que Ele não vai sair falando para ninguém. Ele não vai fazer do seu problema pequeno um problemão. Ele vai resolver. Só que você tem que fazer uma coisa, entenda só. Mostre para o seu problema o tamanho do seu Deus. Aleluia. Somente que você vai ver que Ele vai olhar e vai dizer: olha, eu te abençoo, meu filho. Meu Deus. Eu te, aleluia, te abençoo. Que Deus venha abençoar os irmãos. Orem por mim.
Eu ainda estou passando ainda assim, as limitações do meu corpo. Eu ainda estou com problema na perna. Mas isso não me impede de vir adorar a Deus. Não me impede de falar da maravilha do Senhor. Só que nós temos um corpo humano, irmãos. Irmãos, ainda que você não consegue andar, tem pessoas que vão carregar você. Conta a Deus os seus problemas. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe o pastor da igreja, nosso Diácono Gesimildo, né? Para o coração de Jesus. Que Deus abençoe. Pastor Carlito. Pastor Carlito é uma bênção, irmãos. Nós conhecemos mais ou menos mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos eu já toquei na igreja dele lá. Ele não convida mais porque assim, acho que ele não tem meu número, mas é assim. É bênção de Deus. Irmãos, que Deus abençoe a todos e vamos, aleluia, glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus.